Você está pronto para essa manhã? Você acompanhou as 3 mensagens, as 2 mensagens anteriores sobre ondas? Quantos conseguiram acompanhar essas mensagens? Qual foi a primeira? Com o Mr. Tales. Ondas de graça. A segunda foi ondas de pensamento com Cal. Muito boa, as 2. E hoje sou eu, Vina, e eu vou pregar sobre ondas de esperança. Ondas de esperança. Pra mim é um tema. Quando o Emre falou assim, Vina, você escolhe teu tema aí. Eu falei, caramba, né, cara? E esse tema é um tema difícil, porque eu sou muito emotivo. E quando eu falo de esperança, normalmente vem muita coisa triste dentro do meu coração. Só que eu falei assim, não pode ser triste. Esperança é algo bom. Mas por que a gente vincula a esperança com algo triste? Normalmente a gente vincula a esperança, tá tudo ruim com a minha vida, né? A coisa tá zoada, eu tô sem emprego, tá tudo melado, cara. A menina abandonou, nunca mais quer me ver, me zoou pelo Orkut e tal. Aí você fala assim, existe esperança para mim, né, cara? Aí você posta a tua foto sem camiseta e tal, né? Fazendo uma H, achando que isso vai gerar esperança, e alguém vai te dar um like, vai fazer um comentáriozinho, ele que eu quero, ela que eu quero, mas não rola. Não, esperança não é isso. Esperança não é isso. Esperança não é isso. Eu confesso que eu sempre pensei que esperança era uma coisa que eu ia conquistar. E eu me lembro quando eu era pequeno, principalmente quando meu pai, ele me dava uma dica, que ele me dá alguma coisa, meu coração se enchia de esperança. Mas na verdade não era esperança. Aquilo era mais ganância, eu queria algo. E eu comecei a entender um pouco sobre a diferença de esperança e medo. E às vezes eu comecei a perceber que normalmente nós estamos muito mais motivados por causa do medo do que, sinceramente, pela esperança. Por que eu quero? Por que eu fico desesperado para ter um emprego melhor? Ou se acaso eu esteja perdendo meu emprego, isso começa a me dar uma agonia, me dá uma aflição, né? Por que eu tenho tanta necessidade de ter uma namorada ou de ter um namorado? Por que eu tenho tanta necessidade, né, de receber alguma coisa ou receber uma coisa valiosa ou um valor em dinheiro e aquilo mexe com o meu coração? Será que verdadeiramente eu estou gerando uma esperança para que isso aconteça? Ou estou com medo que isso não aconteça? Ou dentro do meu coração tem algo dizendo assim, caramba, se não acontecer isso, cara, eu não vou ter dinheiro, eu não vou pagar minhas contas, cara, meu padrão de vida vai cair, eu vou começar a ter dificuldade, então eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar. O que está nos movendo? É um motivo de esperança ou é um motivo de medo? Não, eu preciso casar, eu tô com 30 anos, 31, 32, 36, eu preciso casar, meu Deus, vou ficar sem mulher, eu vou ficar sem homem, vou ficar e agora? Será que o que está sendo gerado dentro do coração é esperança ou medo de não ter aquilo? O que está sendo gerado dentro de você? Você percebe que a maioria das pessoas, elas estão caminhando por causa do medo e não por causa da esperança. Só que eu tenho algo para te dizer hoje. Uma das características do medo e da esperança é essa: que a esperança, ela sempre irá fazer você avançar. Esperança é a expectativa do bem. Ela fará com que você caminhe para mais longe. Já o medo, ele é a expectativa do mal. Ou seja, eu estou com medo, eu me defendo, eu me protejo, eu respondo às circunstâncias. Ou seja, a expectativa do mal faz com que eu retroceda, ou eu pare, ou eu feche, ou eu me guarde, ou eu me defenda. Isso é a expectativa do mal. E hoje nós olhamos o que? As pessoas se defendendo, respondendo às adversidades, respondendo às pessoas, ou literalmente avançando. O que nós vemos hoje? E quando eu faço uma baita de uma análise, eu acredito que normalmente nós estamos andando segundo o medo e não segundo a esperança. Onde está a fonte da esperança? E onde está a fonte do medo? Em qual delas nós estamos alicerçados? Você já parou para pensar nisso? Eu creio que você está fazendo uma baita análise da tua vida agora e você está refletindo sobre tudo. Você está pensando assim, caramba, é medo. É medo, eu ando por medo, cara. Só que eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. O medo está fazendo você ficar parado. Apesar de você estar vendo os dias andarem, eu quero te dizer, o medo irá te atrofiar. O medo irá te atrofiar. E agora eu quero começar a entrar na mensagem. Eu preciso que você preste muita atenção. Eu não sei se eu vou conseguir expor tudo aquilo que eu pretendo expor, porque é uma revelação muito forte
que Deus colocou e Deus fez com que eu entendesse isso. Mas eu quero começar bem simples e depois eu vou entrar um pouco mais profundo para que você comece a entender em que tempo nós estamos e o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós. Pensa o seguinte, se lembra quando em Gênesis, eu não sei se pode colocar esse texto, Gênesis 8, do 6 ao 12, eu vou ler esse texto, essa história, é a história de Noé. Quantos conhecem a história de Noé? Você conhece a história de Noé? Noé é o homenzinho que montou a arca, o barco lá, e botou todos os bichos junto, cara, e depois teve o dilúvio e morreu todo mundo. Você lembra? Só que só eles viveram. Essa história de Noé. Vamos ler essa história junto. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé, e ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Fala comigo assim, de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou mais. Vocês sabem, vocês conhecem essa história, né? A história de Noé. Deus falou assim, ó, já era, acabou, não tem mais, encontrei apenas um justo, esse justo chama Noé. Noé, seguinte, eu vou te falar uma senha, você vai ter que construir uma arca, constrói a arca, depois a gente vai colocar um monte de bichinho, um de cada espécie, pá lá dentro, e eu vou mandar um dilúvio na terra, e a terra vai ser destruída, e só vai sobrar você, e vocês vão constituir uma nova terra, um novo povo. Só que beleza, essa é a história. Só que o que eu quero que a gente comece a pegar desse texto aqui para aquilo que eu estou falando sobre esperança e medo. Tem 2 momentos na arca de Noé. Um momento de medo e o segundo momento de esperança. O primeiro momento de medo era qual? Era quando Noé, na expectativa que a terra já estivesse seca, já estivesse aparecendo, que as águas já tivessem diminuído, ele já tivesse um local para aterrissar, ele começa a enviar um corvo. Ele envia esse corvo, via uma vez, envia 2 vezes, envia algumas vezes e o corvo nada. De repente, cara, eu acredito, pensando, vi na mente, o que rolou? Cara, Deus falou com ele assim, não é, até quando você vai enviar o corvo, cara? Por que nem é tu enviar o corvo, cara? Por que você pensou em enviar um corvo para encontrar uma terra? Não é corvo, cara, fica ligado. Você não tá ligado o que eu vou fazer com Jesus, cara? Lembra de Jesus? Não lembro, Jesus, não conhecia ele. Não, como você não conhece, cara? Se liga na revelação, se liga na profecia, mano. Profecia é o seguinte, cara, um dia vai chegar o meu filho, e meu filho vai estar sendo batizado por João Batista, e uma pomba vai descer por ele. Ah, tô ligado. Então o que eu tenho que fazer? Envia a pomba, meu. Porque é a pomba que pousa na terra, é a pomba que pisa no reino, é a pomba que anuncia as coisas novas. Beleza. O que acontece? Não é para... Você imagina que esse corvo, quando ele vinha, voltava, cara, qual que era a coisa que rolava dentro da arca? Cara, os caras pensaram, meu Deus, beleza, acabou tudo, e agora nossa vida é dentro da arca, cheio de bicho, fedor pra caramba. Imagina o cheiro que tinha dentro daquele local. Você imagina você passar 10 dias, 20 dias, 30 dias, cara, com o mesmo povo, com os mesmos bichos, cara, no mesmo local. Você não tem mais nada o que fazer. Você tá desesperado, cara. Cara, acabou o mundo. Acabou o mundo, gente. Ficou só nós dentro do cinema. Cara, loucura, cara. Amanhã a gente tá se matando aqui, cara. E pior que aqui não tem pomba. Tinha umas pombas gira lá fora, sabe assim? A gente vê o corvo pra comer ela. Aí o corvo come de coisa morta, gente. Aí, o que acontece? Cara, medo, pânico. Quando Deus fala isso para Noé, Noé fala assim, beleza. Ele envia a pomba. Aí a pomba sai. Pela primeira vez, ela volta, ela não retorna nada. Há uma expectativa dentro do coração dele. Eu costumo pensar que essa primeira vez que a pomba saiu, ela é o ato profético da primeira revelação messiânica da Bíblia, que acontece em Isaías.
Isaías, a palavra de Deus diz que Isaías foi o profeta messiânico, ou seja, foi aquele que primeiramente anunciou Jesus. Não é verdade? Isaías 53, ele discorre falando de Cristo, falando assim: vai vir alguém, entendeu? E ele morrerá pelas nossas transgressões, ele pagará todo o preço. Era Jesus. Isaías estava anunciando Jesus sem nunca ter visto ele. Ele era a primeira pomba. A segunda pomba, ela vem com João Batista, quando anuncia assim: ó, ei, eu estou aqui, mas eu antecedo aquele que virá após mim. Esse que vem após mim é maior do que eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Essa era a segunda pomba. Mas o interessante é que a segunda vez que essa pomba sai da arca, ela volta com um sinal. Qual era o sinal? Você repetiu comigo? Uma folha de oliveira. Uma folha de oliveira. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. A Bíblia fala de uma pessoa que ela é intitulada como a oliveira verdadeira. Quem era ela? Quem era ela? Jesus, cara! Jesus é a oliveira verdadeira. Ou seja, lá em Noé, quando a pomba volta com um sinal, qual era o sinal que ela estava trazendo para a arca? Era Jesus. Ela estava dizendo assim: ei, Jesus está em nosso meio, Jesus já está na terra, Ele já está aqui, a esperança já está habitando no meio do povo, a esperança já está em nossos dias. Era isso que ele estava dizendo. Cara, o coração de Noé se enche de alegria. Fala assim: amor, algo novo está para acontecer. Algo novo está para acontecer. A nossa vida vai mudar. A nossa história está pronta. Está iniciando um novo tempo. A segunda pomba era João Batista. João Batista já tinha visto Jesus aonde? No ventre da mãe dele. No ventre da mãe dele. Quando Maria se encontra com Isabel, o ventre de Isabel começa a se estremecer. Chacoalha. Por quê? Porque ele reconhece o que tinha no ventre de Maria, que era o Messias, que era o seu Senhor, que era Jesus que estava lá. Naquele momento, embriamente, não sei como é que eu vou falar isso, mas ele pega em Jesus, tira, bota na boca, volta até Noé e fala assim: Noé, está aqui a esperança. A oliveira verdadeira está em nosso meio. A terceira vez, a pomba vai. Noé olha, os bichos tudo olhando, papagaio, jabiraca, todo mundo olhando. E o que acontece nessa terceira vez? A pomba não volta mais. Por que ela não volta mais? Por que ela não volta mais? Vocês têm que falar por quê quando eu falo isso, para ficar legal a brincadeira. Por que ela não volta mais? Por quê? Porque ela pousou em Cristo. Jesus tinha sido batizado. Vocês não lembram dessa história? Quando Jesus é batizado por João Batista, quando ele se levanta, quem que vem sobre ele? Uma pomba, anunciando que ele era o Filho de Deus, que existiria uma nova terra que era a resposta de uma promessa, e que a esperança estava habitando no meio de nós. Isso era o grande choque. Essa pomba nunca mais voltaria. Por quê? Porque agora existia uma terra onde Noé poderia pousar com seus bichos, com sua arca, e construir uma nova história na terra. A esperança, ela cogita para o bem. A esperança, ela está vinculada a Jesus. A esperança está vinculada a um novo tempo. A esperança está vinculada a um tempo de justiça. A esperança está vinculada a um tempo de justiça. 2 Coríntios 3, do capítulo 7 ao 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: não é possível ter 19 minutos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será maior a glória e o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, cara. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece.
Cara, que texto violento. O que isso está dizendo? Noé, na arca de Noé, já estava sendo proclamado 2 tempos. Um tempo da morte, onde o corvo era lançado. O que o corvo é? O corvo é um animal que ele busca as coisas mortas, ele come de coisas mortas. Qual era o tempo da morte? O que esse texto nos diz? O tempo da morte era o tempo da lei. O tempo da lei foi considerado como o tempo da morte. Ou seja, porque ele mostrava para nós, ele evidenciava para nós quão mal nós éramos e qual era o nosso destino. E se nós não fizéssemos os atos que a lei nos obrigava, com certeza essa morte, esse sofrimento, toda aquela peste viria sobre nós. Época do medo. Ou seja, cara, eu tenho que ter atos bons. Se eu não tenho um ato bom, cara, eu fico aprisionado. Se eu não tenho atitudes boas, meu Deus, eu vou para o inferno vai me destruir. Mas se eu não conseguir ter um casamento bom, se eu não conseguir fazer tantas coisas, meu Deus, algo ruim vai acontecer comigo. Peste, lepra, entendeu? Doenças, enfermidade, a miséria vai assolar minha casa. Isso era a época do medo, era a época da morte. Porém, a Bíblia está dizendo que existe um novo tempo. A Bíblia está dizendo que existe um tempo onde o Espírito Santo veio. E esse tempo agora significa graça. E a graça, ela manifestou a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Graça de Deus foi Deus ter colocado a pomba dentro daquela arca, dizendo assim: existe um Espírito Santo dentro de vocês. E eu declaro sobre vocês que agora vocês não estão mais condenados. Porém, agora eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho uma terra onde é que vocês vão habitar. E essa terra é um posicionamento, é um local. E esse local é um local de esperança, de alegria, de justiça, de paz, de amor. É lá que eu quero vocês. É lá que eu quero vocês. Lá o medo não habita mais. Sabe por quê? Porque vocês não precisam fazer nada para conquistar esse local. Ao contrário, Cristo conquistou para vocês. Vocês só precisam aterrissar. Vocês só precisam crer nesse local. Tempo da justiça. E agora eu quero entrar no cerne dessa revelação. Existe 2 momentos que a palavra de Deus nos diz de gerações sacerdotais. Existe uma primeira geração de sacerdotes que ela foi constituída na lei, constituída por Arão. E um segundo momento de sacerdotes que vem em Melquisedeque. Olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 5, do 1 ao 10. Hebreus, capítulo 5, do 1 a 10. Vamos lá. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus. Ou seja, aqui ele está colocando a função do sacerdote. E apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como os pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso tem a ver com você? Você pode dizer: caramba, agora o texto ficou louco demais. Existe um sacerdote do tempo da morte, do tempo do corvo. Existe um segundo sacerdote que nasce agora no tempo da graça, que é Melquisedeque. O que isso significa? Arão, o nome Arão, a primeira geração de sacerdotes, Arão, significa aquele que traz a luz. E a segunda ordem de Melquisedeque, a segunda geração de sacerdotes é a ordem de Melquisedeque, vem de Melquisedeque. Sabe o que significa Melquisedeque? O nome Melquisedeque? Reis de justiça. Reis de justiça.
Qual era a função daquele que traz a luz? Qual era a função da ordem de Arão, aqueles que trazem a luz? Era evidenciar o teu pecado. Ali no texto que nós lemos, você viu o que a geração de sacerdotes de Arão fazia. Ela olhava quanto você era mal, ela olhava quanto você era ruim, ela olhava todo o pecado, ela olhava toda a morte, ela olhava toda a destruição. Ela falava assim: beleza, para melhorar você, a gente vai oferecer uma ovelhinha, entendeu? Vamos queimar um cordeirinho. Cara, mas você continuava sendo ruim, você continuava sendo mal, isso não mudava a tua posição. Arão, o sacerdote de Arão, ele só conseguia ver o mal da humanidade. Ele só conseguiria ver quanto você era ruim. O sacerdote de Arão, ele só consegue ver quanto você não pode, quanto você é incapaz, quanto você não produz, quanto você é infeliz, quanto os teus atos são maus. Esse é o sacerdote de Arão. Ele só analisa o homem pelo que ele não consegue, pelo que ele é ruim, pela podridão que existe dentro dele. Sacerdote de Arão. Porém a Bíblia diz que vinha segunda geração de sacerdotes, aqui agora de Melquisedeque. E agora o sacerdote de Melquisedeque é um sacerdócio de reis de justiça. E qual foi o primeiro sacerdote de Melquisedeque? Jesus. E qual era a diferença de Jesus para o sacerdócio de Arão? Arão só via o mal em você, porém Jesus, ele só via o bem em você. Jesus, ele olhava para você como justo. Jesus olhava para você como o pai dele olhava para você. Jesus olhava você impecável, perdoado, redimido. Jesus olhava para a humanidade como ela deveria ser no jardim do Éden. Ele nunca olhou para você como Arão olhava, olhando só os teus maus, só as tuas coisas ruins. Não, ao contrário disso, Jesus só olhava para você da forma perfeita como Deus tinha sonhado, como o pai dele tinha sonhado. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque Arão nunca conseguiria morrer pela tua vida, porque ele só olhava o que você tinha de ruim. Se eu só olho para você e só enxergo coisa ruim, eu nunca me sacrificaria por causa de você. Porém, porque Jesus morre por nós? Porque ele só viu o que tinha de bom em você. Jesus só viu o melhor que você tinha. Jesus via você como o pai dele te via. Era assim a história. Essa é a grande diferença de um sacerdócio para outro sacerdócio. Beleza, Vinícius? O que significa isso para nós hoje? O que tem a ver isso com esperança? O que significa é que se existe medo na humanidade, se ainda nós estamos cheios de medo, cheios de pânico, é porque ainda nós estamos vivendo o tempo do corvo. Nós ainda estamos debaixo do sacerdócio de Arão, que analisa só as suas incapacidades e as suas fraquezas. É porque ainda nós vemos igrejas que só mostram para você quanto você não pode. É porque ainda nós olhamos pastores, líderes religiosos, ou até na sua casa, ou na sua família, pessoas que olham para você, elas só conseguem ver o quanto você é incapaz. Elas só olham para você e veem assim: cara, você é ruim mesmo, você é mau, você não pode, você é isso, você é aquilo. Eles apontam somente as suas falhas, mas eles não conseguem ver você como Jesus nos viu, através da graça e da justiça dele. É isso que eles não conseguem, porque nós vivemos um mundo onde o medo impera e não há esperança, porque nós ainda vivemos debaixo do sacerdócio de Arão, onde estão dizendo para nós: você é ruim mesmo. Geração de pecadores, o inferno com isso, isso não existe mais. Eu creio na obra acabada de Cristo, aquele que levou sobre si todo o mal e toda a transgressão. Aquele ao qual a pomba desceu sobre ele, dizendo assim: eis o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A questão não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. A questão é como o Pai me vê, como Deus me vê, como Ele me vê, como eu estou diante dos olhos dele, Emerson. É isso. Essa é a diferença de um sacerdócio para o outro sacerdócio. Aí você vai falar para mim: beleza? Cara, que forte isso. Vocês estão comigo ainda? Meu Deus. Eu vou pular um pouco. FF. Pensa o seguinte: nós estamos debaixo do sacerdócio de Jesus, né? E Ele nos fez sacerdócio desse novo tempo, não fez? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que nós somos agora os sacerdotes. A Bíblia diz que agora nós somos a geração
de sacerdotes. Nós somos reino de sacerdotes, ou reis e sacerdotes. É isso que a palavra de Deus diz para mim, para nós. Você concorda com isso? Nós somos sacerdotes de qual geração? Da de Arão ou da de Melquisedeque? Melquisedeque, não é verdade? Você é sacerdote da geração de Melquisedeque. A geração de Arão, ela oferecia coisas da terra para o céu. A geração de Arão, os sacerdotes de Arão, eles ofereciam coisas da terra. Então ele pegava lá o bezerrinho, jogava lá, pegava fogo, queimava, subiu. Era da terra para o céu. Porém a geração de Melquisedeque, ela oferece coisas do céu para a terra. Meu Deus. Melquisedeque pega e fala assim: vamos oferecer algo para a terra. Ele é imaculado, Ele é santo, Ele é o nosso melhor cordeiro, Ele é o nosso primogênito, Ele é o primeiro. Ele nunca foi tocado, Ele nunca foi, Ele é puro. Vamos oferecer algo nosso aqui do céu para eles. Eles pegam o seu melhor cordeiro, chamado Jesus, e o sacerdócio de Melquisedeque, eles começam oferecendo Jesus na terra. Primeira oferta dessa nova geração de somos sacerdotes. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que agora o que nós temos para oferecer não é algo aqui da terra para o céu, mas sim nós, os filhos de Deus, a geração de sacerdotes segundo Melquisedeque, a geração de sacerdotes que vem com Cristo Jesus. Nós oferecemos as coisas do céu aqui na terra. Nós oferecemos o amor que não existe aqui na terra, mas existe no céu. Nós oferecemos esse tipo de amor. Nós oferecemos esse tipo de misericórdia que existe no céu. Nós oferecemos uma alegria que tem no céu. Nós oferecemos uma paz que tem no céu. Nós oferecemos uma força que ela não tem na terra, mas ela tem no céu. Nós oferecemos uma vida que ela não existe na terra, mas uma vida que existe no céu, e que é eterna, e que é frutífera. Nós oferecemos coisas do céu para a terra. E quando eu ofereço coisas do céu para a terra, o mundo, a humanidade se enche de esperança, porque o império da morte é aniquilado. A morte não consegue prevalecer quando ela se confronta com a vida. O corvo não conseguiu achar esperança, mas a pomba achou a esperança. A morte nunca conseguiu te trazer algo, a lei nunca conseguiu te dar algo, porém Jesus Cristo nos deu vida e vida com abundância. Ele venceu a morte. O reinado da morte é muito mais glorioso, muito mais poderoso. Por quê? Porque Ele é do céu para a terra. E eu preciso que você entenda isso, porque a partir de hoje você tem que andar olhando as pessoas através de reino e de justiça, porque essa é a tua geração. Nós olhamos as pessoas e não olhamos o mal delas, mas nós extraímos o melhor delas. Nós olhamos elas como o Pai olha para elas. Eu nunca vou olhar para você e vou contabilizar tudo que você não pode fazer, mas eu vou contabilizar a única coisa que você pode fazer, que é se entregar a Cristo Jesus. Isso basta. Isso basta. Você está pronto para isso? Porque a lei foi dada por intermédio de graça de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe por que a humanidade ainda está vivendo debaixo de medo? Sabe por quê? Porque eu e você, a resposta para esse tempo, não estamos manifestando as coisas do céu aqui na terra, que é o perfeito amor. O perfeito amor, ele vai lançar fora todo medo. Ou seja, o império do medo e da morte, ele acaba quando eu e você nos manifestamos como sacerdotes de Cristo.
Quando eu e você começamos a manifestar tudo aquilo que nosso habitat tem, nós acabamos com todo o império do medo e morte. Sabe o que existe, o que está? Sabe por que tantos hospitais com pessoas com depressão, pessoas, cara, batendo pino, gente, cara, tudo ruim, tudo zoado, porque eu e você não estamos manifestando aquilo que já está nos dado no céu, aqui na terra. Ou você ainda está numa expectativa de esperar coisas caírem do céu. A nossa expectativa, a nossa esperança, ela não está mais em receber, porque a gente já recebeu Cristo. Se você já recebeu Cristo, a tua esperança, ela já foi completada. Agora a nossa esperança, ela é diferente. Ela não está mais para receber, mas sim para ofertar. Nós temos uma esperança de ver uma geração totalmente vivendo aquilo que Deus sempre sonhou. A nossa esperança é ver um povo, é ver famílias restauradas e vivendo aquilo que Deus sonhou. A nossa esperança está em ver jovens vivendo aquilo que Deus sempre sonhou para eles. A nossa esperança está em ver faculdades, escolas, trabalhos, vivendo aquilo que Deus sempre sonhou para eles. A nossa esperança é que o jardim do Éden se manifeste aqui na terra. A nossa esperança é que eles vejam a terra que nós estamos plantados, a terra em que nós estamos vivendo, que é Cristo Jesus. Nós pousamos em Cristo, nós aterrissamos nele, e nele nós vivemos, e nele nós existimos, e nele nós sonhamos, e nele nós respiramos. Se você está em Cristo Jesus, existe alguma necessidade ainda que falta para você? Não! Meu Deus, meu Deus, sabe o que é ter atos de justiça? Sabe o que é viver sendo esse modelo de sacerdócio? Eu nunca mais viver uma vida onde eu fico respondendo às coisas. É uma vida onde eu nunca mais fico respondendo a tudo aquilo que está acontecendo. Não. É uma vida que eu entendo que eu sou a resposta para tudo. Ou seja, o que significa isso, Vinícius? Significa que quando alguém me ofende, eu não respondo ele com ofensa, mas eu manifesto a minha natureza celestial. Significa que quando alguém vem e me bate, e me chicoteia e fala um monte de mal em mim, eu nunca vou responder pelo mal, mas eu sempre vou manifestar o que tem de bom em mim nele. Significa que as coisas vão mudar, e quando as pessoas começarem a receber aquilo que é do céu na terra, não existe como prevalecer o império da morte. Elas estarão abertas, o coração delas estará aberto, porque elas nunca experimentaram aquilo que vem do alto, e elas só poderão experimentar aquilo que vem do alto quando você não viver respondendo a elas, mas você será a resposta para elas. Meu Deus, gente, meu Deus, vocês precisam entender isso. Cara, isso aqui vai fazer total diferença. Isso é muito forte. Isso é muito forte, cara. Isso é justiça. A Bíblia diz que Deus ouve a oração de quem? Do justo. Sabe por quê? Porque o justo, a balança dele não é o que você fez de bom ou o que você fez de ruim. A balança do justo é Deus, como você sonhou. Então é assim que deve acontecer. Eu olho para todas as situações da minha vida e eu não olho para elas de forma injusta. Eu não fico olhando para elas e nossa, é ruim, é mal. Não, como Deus sonhou para isso. É assim que Deus sonhou, então é assim que vai ser. Eu não ando mais por vista, mas agora eu ando por revelação e fé. Nós entramos num novo nível de vida, um nível onde a maturidade, ela começa a transparecer em meio aos filhos de Deus. Vocês estão comigo ainda? Aleluia. Aleluia. De qual geração de sacerdotes vocês são? Vocês são da geração de Cristo. Parem de querer oferecer coisas da terra. Ofereçam coisas do céu. Olha esse texto. João 3, 31 e 34. Para eu encerrar. Aquele que vem do alto está acima de todos. Repita comigo isso. Não vou. Cara, vamos ler todo mundo juntos aqui, pelo amor de Deus. Aquele que vem da onde? Está acima de quem? Aquele que é da terra pertence aonde?
e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Aleluia. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Sem limitações. Sabe por que o reino de Deus é esperança? Porque não existe limitações para aqueles que estão vivendo o reino de Deus. Porque o Espírito que Deus dá sobre sua vida, Ele é ilimitado. Ele não tem travas. Ele não é condicionado o que você pode ou não pode. Ele não é condicionado se você é pequeno ou grande. Ele te vê como ilimitado, como uma fonte que mana leite e mel. Aleluia. Oh Deus, meu Deus, você pertence aos céus? Você pertence aos céus? Sim ou não? Sim, sim, sim. A Bíblia diz que Jesus nos colocou assentado nas regiões celestiais com Ele. Com Ele. Ou seja, nós estamos lá oferecendo coisas de lá, Tiffany, para cá. As nossas palavras, elas não vêm daqui para lá, as nossas palavras vêm de lá para cá. E quando as palavras vêm de lá para cá, é como a chuva que ela toca na terra e ela faz com que a terra se torne frutífera. Você é isso. Você é a chuva que faz a terra virar frutífera. Você é a fonte da esperança. Quando nossos olhos forem como os olhos de Cristo, quando nossos atos forem como os atos de Cristo, quando você verdadeiramente não olhar para as pessoas como Arão olhou, mas como Cristo olhou. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Aleluia.